Eu quero resolver mais um problema relacionado com a equação de Euler-Lagrange sujeita a vínculos. Na sequência, sendo possível, eu quero começar um assunto novo com você. Só um minutinho, tem uma pessoa pedindo para entrar para a aula. Senhor Vitor. Beleza. É o exercício número 11. Do livro do Goldstein. É o capítulo 1 do livro do Goldstein. Mas, na verdade, esse problema é um problema clássico. Ele é encontrado em outros livros também, tá certo? Ele também é encontrado no livro do Merion. Eu só não sei exatamente qual é o exemplo, ou, enfim, o exercício em que esse problema é encontrado no Merion. Não lembro a numeração. Mas está lá no capítulo 7 do livro do Merion, para quem estiver estudando pelo Merion. É um problema tão clássico que é um problema, vamos dizer assim, tradicional. Ele também poderia ser resolvido por meio do formalismo newtoniano, tá certo? A gente vai resolver esse problema, de certa maneira, para se comparar os dois métodos, né, e mais uma vez para a gente poder aplicar o método dos multiplicadores de Lagrange, para a gente poder ver que informação que eles vão dar para a gente. Então, basicamente, você tem o seguinte. Tem mais uma pessoa pedindo para entrar. Trata-se de uma partícula que vai ser colocada em cima de um... Depende do problema. Alguns problemas mencionam que é um hemisfério, alguns problemas mencionam que é um anel, enfim. Mas isso não é... A forma desse objeto em cima do qual o movimento vai acontecer não é necessariamente relevante. Mas vamos imaginar que seja um hemisfério. Então você coloca uma partícula para se movimentar a partir do topo de um hemisfério liso, um hemisfério que tem um certo raio R. Então ela é abandonada a partir dessa posição, ela vai começar a se movimentar, certo? E em um dado momento, ela vai acabar perdendo contato com essa superfície. Então digamos que essa seja a posição aonde a partícula vai acabar saindo pela tangente, então ela vai perder o contato com a superfície desse hemisfério ou desse anel, enfim, dependendo qual é a variante do problema. O que a gente deseja determinar? A gente quer determinar qual é a altura em que vai acontecer a perda de contato e qual é o ângulo em relação à vertical em que o contato vai deixar de existir. Tá certo? Basicamente é isso que a gente tem. Espera aí que... Edson, você não está compartilhando sua tela. Caramba. Valeu, Thomas. Eu coloquei apenas para gravação. Obrigado. Bom, tá aí então, tá certo? Essa é a imagem que eu coloquei para caracterizar o problema. É uma espécie de um hemisfério ou um anel, como eu disse, isso vai depender da versão do problema. No Goldstein, o cara supõe que é um anel, tá certo? Mas no Merion, se não me engano, o deslizamento é em cima de um hemisfério de gelo. Lembra um problema lá de Física 1 do Halliday, mas obviamente lá resolvido via formalismo newtoniano. E aí a gente deseja saber o seguinte: a partícula é colocada para se movimentar em cima desse hemisfério e em um determinado momento ela vai acabar saindo pela tangente, então você não vai ter mais contato entre a partícula e a superfície desse hemisfério. Eu quero saber qual é essa altura em que o contato vai deixar de existir e qual é o ângulo em que você vai perceber que ocorre a perda de contato. Então esse H aqui para mim representa
a altura onde o contato deixa de existir. O contato, nesse problema, ele existe em razão da presença de uma força de vínculo. Na verdade, você tem uma superfície deslizando em cima da outra. Para que esse deslizamento aconteça, é necessário, obviamente, que exista contato. Contato entre duas superfícies, ele é especificado por meio de uma força normal à superfície. Então, nesse caso, é a força normal que vai desempenhar para nós o papel de força de vínculo nesse problema. E acabar com o contato significa se livrar da força de vínculo. Se livrar da força de vínculo é exigir o anulamento da normal. Então, no momento em que a normal deixa de existir, a partícula vai começar a deslizar, vai começar a se movimentar para fora da sua superfície, ela não vai ter mais contato com a sua superfície, tá certo? O que a gente precisa, então, fazer? Primeira coisa que a gente precisa é tentar encontrar qual é o vínculo que existe nesse problema, tá certo? A partícula, ela é marcada por uma posição radial e uma posição angular. O vínculo existe enquanto você puder medir a distância da partícula até a origem, até o ponto de onde ela partiu, por meio da seguinte relação. A partícula vai escorregando e ela vai descrevendo um arco de curva. Eu vou chamar o comprimento desse arco de curva de L. Então isso aqui para mim vai representar o arco de curva descrito em cima do hemisfério. Qual é a equação de vínculo? O vínculo existe enquanto esse comprimento de arco em cima do hemisfério for dependente do raio e da posição angular da partícula pela seguinte equação. O comprimento de arco descrito é o produto do raio pelo ângulo expresso em radianos. Então, a partir disso, você constrói uma equação de vínculo que é a seguinte. Você tem uma função g, dependendo da variável r e da variável θ, de forma que essa equação, essa função de vínculo, é igual a L menos R vezes θ. E isso aqui é igual a zero. Ou seja, você define uma função identicamente nula. Tá certo? Você manipula a equação de vínculo de forma a criar uma equação identicamente nula. Você tem, então, um vínculo a ser satisfeito no problema. Tem uma equação de vínculo. Então, você vai ter uma força de vínculo. E aí você vai ter uma equação de Euler-Lagrange sujeita a vínculos. Vamos ver, então, como que a gente vai escrever a equação de Euler-Lagrange na presença desse vínculo. Basicamente, você vai ter o seguinte. Você vai ter a derivada em relação ao tempo, da derivada da sua lagrangiana em relação a uma certa coordenada generalizada, QI ponto, menos a derivada em relação... Aliás, aqui já é a derivada parcial, né? A derivada parcial da sua lagrangiana em relação à coordenada QI, menos um multiplicador de Lagrange, lambda, vezes a derivada da sua equação de vínculo em relação a essa coordenada QI.
E isso aqui tem que ser igual a zero. Essa é a versão da equação de Euler-Lagrange com a qual a gente vai trabalhar. O que nós precisamos a partir de agora? Eu preciso especificar quem é a coordenada, ou quem são as coordenadas que eu vou estipular nesse problema como coordenadas generalizadas. Quem é o QI? E a partir disso, quem é que vai ser o QI ponto? Alguém teria alguma sugestão? Poderia ser a variável θ? Θ é uma variável possível. O problema vai ser melhor descrito em coordenadas polares, né? Então, uma das variáveis poderia ser a posição angular θ. Obviamente, QI ponto vai ser uma velocidade angular θ ponto. Não precisa desse índice não, né? Porque aqui a gente tem um ângulo só, no final das contas. Ok? Então agora a gente tem que montar a lagrangiana do nosso problema. Então vamos passar para a montagem da lagrangiana. Bem, a minha lagrangiana é igual à diferença entre a energia cinética e a energia potencial. Energia cinética, meio da massa vezes o quadrado da velocidade da partícula. A energia potencial, nesse caso, é uma energia potencial gravitacional. mg vezes uma altura hzão em relação a um certo nível de referência. Como que eu vou fazer para escrever V e H? Primeiro tem que ver como é que seria o x e o y das coordenadas cartesianas passado para os polares. E aí você pode fazer a derivação. Sim, mas talvez a gente até possa pular essa etapa. Daria para fazer isso diretamente? Eu acho que para as velocidades, sim. Para o h, que talvez tenha algum detalhezinho. Só que eu não... H seria o próprio y, né? Já seria uma coordenada cartesiana, né? Na verdade é o seguinte, o H não é o ponto em que vai acontecer, não é a altura em que vai acontecer a perda de contato, né? O H é uma altura qualquer ao longo desse movimento aqui. Então, se eu colocar um nível de referência y igual a zero aqui na base do meu hemisfério, quando a partícula se localizar nessa posição, a altura H que eu vou ter em relação a esse nível de referência é essa aqui. Essa altura ela vai depender da linha radial e do ângulo θ em que essa linha radial vai fazer com o meu eixo vertical. Dá para ver, então, que o H é um cateto adjacente a esse ângulo θ. Se eu tomar, então, o cosseno de θ, isso aqui é igual a Hzão dividido pela hipotenusa, que é o raio. Então, o H é igual a R vezes o cosseno de θ. E o V? Se o R ele localizar a partícula na superfície aqui do hemisfério, na hora que ele perder o contato, esse R ele vai ser um pouco maior que A, então não teria uma dependência de R da velocidade? Teria, o Célio. Teria sim. Só que isso acho que você deve concordar comigo, que só vai acontecer depois do contato deixar de existir. Entendeu?
somente depois do contato deixar de existir. Enquanto houver contato, na verdade, não. Porque enquanto existe contato, você poderia dizer o seguinte: a posição radial se relaciona com essa altura h e com a distância que passa pela partícula no eixo x até esse eixo vertical. Então você poderia escrever tranquilamente que o r, a coordenada radial, ele é a raiz quadrada de x ao quadrado mais h ao quadrado. Isso em módulo. Concorda? Havendo contato, o R é constante, porque o R ele vai coincidir com o próprio raio do seu hemisfério. Então, em tese, ele é constante, exceto se a superfície fosse irregular, mas você conhecesse uma equação que te mostrasse a variação do raio com as coordenadas x e h. Então, essa relação aqui ela é válida enquanto houver contato. Depois, aí, ela não vale mais. Agora, o fato é o seguinte: o seu vetor velocidade, vamos pensar em termos newtonianos primeiro, ele seria igual a uma componente Vx na direção y mais uma componente Vy na direção j. Isso em coordenadas cartesianas. Vx é a derivada da coordenada x em relação ao tempo. Vy é a derivada da coordenada y em relação ao tempo. Ou a derivada da coordenada h em relação ao tempo. O y é equivalente a h nesse caso. O h é igual a r cosseno de θ. Então, Vy seria a derivada em relação ao tempo de r cosseno de θ. O Vx já é um cateto oposto a esse ângulo θ. Então, ele seria calculado por meio de r seno de θ. E aí, para calcular a componente x da velocidade, eu teria r vezes seno de θ derivado em relação ao tempo. Vamos imaginar uma situação em que o r não fosse constante. Digamos que ao invés de um anel, o movimento estivesse acontecendo em cima de um arco de elipse. Ou mesmo a gente poderia imaginar essa situação que o Célio imaginou de tentar estabelecer um vínculo entre a coordenada radial e a velocidade da partícula. Mas, como eu disse, isso vai valer depois do contato deixar de existir. O que eu estou querendo dizer nos dois cenários é imaginar o caso em que o R pode ser variável. Imagine que o R pudesse ser variável. Se ele pode ser variável, eu tenho que tratar isso aqui como uma derivada de produto. Então, eu tenho que derivar R em relação ao tempo, que vai me dar R ponto. A derivada da coordenada radial em relação ao tempo. Derivei a primeira, multipliquei pela segunda. Aí, agora, eu preservo o R e derivo o cosseno de θ, que é seno de θ. Mas essa seria a derivada se eu estivesse fazendo derivada do cosseno de θ em relação a θ, e não em relação ao tempo. Então, eu tenho que aplicar a regra da cadeia para derivar o argumento da função cosseno. Aqui eu vou ter, então, θ ponto. Vx vai me dar algo parecido. Um R ponto. Seno de θ, mais um R vezes um cosseno de θ, que é a derivada do seno para a segunda parcela, vezes θ ponto. Essas são as suas duas componentes de velocidade. O que aparece na Lagrangiana não são componentes. Na verdade, o que é colocado na energia cinética é o módulo ao quadrado da velocidade. É V ao quadrado. Que é Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado.
Ou ainda, o produto escalar de V com V. Se eu faço isso, eu vou ter Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, vai me dar aquilo que a gente já sabe, né? Vai me dar R ponto ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais R ao quadrado, seno de θ ao quadrado, vezes θ ponto elevado ao quadrado, menos 2 vezes R ponto, θ ponto, seno de θ, cosseno de θ, mais o quadrado de Vy. R ponto ao quadrado, seno ao quadrado de θ, quadrado da primeira parcela. Mais R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, θ ponto ao quadrado, quadrado da segunda parcela. Mais 2 vezes R ponto, vezes R, vezes θ ponto, vezes seno de θ, vezes cosseno de θ. E aí eu vejo que os dois termos cruzados são iguais. Sobraria, então, R ponto quadrado, cosseno quadrado, mais R ponto ao quadrado, seno ao quadrado, que resulta em apenas R ponto ao quadrado. Mais R ao quadrado, θ ponto ao quadrado, mais R ao quadrado, θ ponto ao quadrado. Um multiplica seno ao quadrado, o outro cosseno ao quadrado. Então dá R ao quadrado, θ ponto ao quadrado. Essa aqui seria a expressão da sua velocidade em coordenadas polares. Tá certo? Na verdade, né, a gente já poderia ter obtido isso até mesmo sem esse procedimento. Basta você perceber como que você faz a marcação da posição de uma partícula em coordenadas polares. Você mede a distância radial da partícula até a origem, por meio de um certo vetor R. Você define um vetor unitário na direção radial, um R chapéu. E você tem um vetor unitário θ chapéu, que aponta na direção tangencial. Além da coordenada radial, representada por esse vetor R, eu precisaria ter um ângulo θ para poder marcar a posição desse objeto. Então a gente poderia dizer o seguinte, né? Aliás, aqui eu até vou mudar a notação um pouquinho. O R, na verdade, é o Rzão aqui, né? Qual seria o vetor posição da minha partícula? O vetor posição da minha partícula é dado em função dessa coordenada R e desse ângulo θ. Então é fato que você vai precisar ter uma componente de velocidade na radial, que é o R ponto ao quadrado, e uma componente de velocidade tangencial, que está relacionada aqui com o θ chapéu. É o R ao quadrado vezes uma possível velocidade angular, que está associada ao movimento, né, ao longo desse nosso ângulo θ. Então essa é a expressão da nossa velocidade. Em um primeiro momento, essa é a expressão que eu utilizaria para eu poder trabalhar, né, com o R, inclusive podendo ser variável. Tá certo? Vamos escrever a minha lagrangiana sem fazer essa modificação por enquanto. Minha lagrangiana, então, vai ser meio da massa vezes R ponto ao quadrado mais R ao quadrado θ ponto elevado ao quadrado menos mg vezes a altura h, que é dada por R cosseno de θ. Essa aqui é a minha equação de Euler-Lagrange, dependendo de R ponto, R, θ ponto e θ. Então, em tese, a gente teria duas equações de Euler-Lagrange. Uma para R, R ponto, e outra para θ, θ ponto. Vamos escrever essas duas equações de Euler-Lagrange. O Kevin já tinha mencionado uma, mas em princípio eu poderia ter a da radial também. Então eu tenho uma derivada
em relação ao tempo da derivada de L em relação a R ponto menos derivada da minha lagrangiana em relação a R menos o multiplicador de Lagrange lambda vezes a derivada da equação de vínculo em relação à coordenada R. Isso aqui tem que ser igual a zero. E tenho aquela equação de Euler-Lagrange para θ, aquela que eu já havia escrito anteriormente. Derivada em relação a θ, de del L, del θ ponto, menos del L, del θ, menos lambda vezes a derivada da equação de vínculo em relação a θ, igual a R. Quem é G? G é uma função que depende da coordenada radial e de θ. E que dá L menos R vezes θ igual a zero. Ok? Essa, então, é a minha equação de vínculo no final das contas. Agora, a gente tem que montar essas equações de vínculo. Em especial, a equação de vínculo para o θ ponto. Porque, na verdade, o R ponto ele vai ser zero. A rigor, você não tem a velocidade ao longo da radial enquanto houver contato. Então, enquanto houver contato, a gente não vai ter alguma velocidade na radial. A linha radial vai começar a ter o seu tamanho variável somente depois que a partícula, que o corpo, perdeu o contato com a superfície do hemisfério. Então, reescrevendo a minha lagrangiana do lado de cá, nessa outra página, meio de M, R ponto ao quadrado, mais R ao quadrado, θ ponto ao quadrado, menos MGR, cosseno de θ, igual a zero. Ok? Isso aí não é igual a zero não, Edson. Isso aí é lagrangiana. Isso é lagrangiana. Tô doido. Beleza? Essa, então, é a expressão que eu tenho para a minha lagrangiana. Agora, é trabalhar com a equação de Euler-Lagrange. Vamos pegar θ, então, como primeira coordenada generalizada. Derivada em relação ao tempo, da derivada da lagrangiana em relação a θ ponto, menos a derivada da lagrangiana em relação a θ, menos o multiplicador de Lagrange lambda vezes a derivada de G em relação a θ igual a zero. G, repetindo, é uma função de R e θ, depende do comprimento de arco menos R vezes θ igual a zero. Então, apesar do G ser uma função identicamente nula, é possível calcular a derivada parcial de G em relação a θ. A derivada de G em relação a θ, ela é igual a menos R. Porque reparem o seguinte, o vínculo reside no fato de que, para que a equação permaneça sendo igual a zero, a variação em θ implica em uma variação em L. Então é por isso que o G varia com o L. E ele também varia com o θ. Apesar de em todo instante ele ser identicamente nulo. Então, mesmo a função sendo identicamente nula, é possível calcular o conjunto de derivadas parciais associadas aos multiplicadores de Lagrange. Porque às vezes você pode ter a seguinte impressão, puxa, mas o G é zero. Se o G é zero, ele é uma constante. A derivada de uma constante é zero. Tá, não deixa de ser mentira. Mas a gente tem que tomar cuidado que essa derivada é uma derivada parcial. E ela está refletindo uma relação que tem que ser satisfeita a todo instante. Que é a relação entre o comprimento de arco e a posição angular. Mudou o L, o θ tem que mudar para que o G permaneça identicamente nulo. Tá certo? Então a derivada do G em relação ao θ não será zero. Assim como também a derivada do G em relação ao L. Tá certo? O G influencia o L.
Aqui só não vai ter uma dependência realmente com o R, né? No cenário do R ser constante. E é o que a gente tem nesse problema. Ok? A minha derivada da Lagrangiana em relação a θ ponto, del L, del θ ponto, ela dá meio de m r ao quadrado, que é o momento de inércia de uma partícula, né? Vezes 2 θ ponto. 2 racha fora com 2. Isso aqui é mr ao quadrado, que é o momento de inércia de uma partícula, multiplicado por θ ponto, que é a velocidade angular que ela possui em relação ao centro do hemisfério. Se eu vou calcular a derivada em relação ao tempo do del L, del θ ponto, isso aqui vai ser mr ao quadrado, θ 2 pontos. Em que cenário? No cenário em que o R é constante. Você vai precisar apenas derivar a velocidade angular para que ela se torne a aceleração angular nesse ângulo θ. O del L, del θ é a derivada em relação ao tempo de menos mgr cosseno de θ, uma derivada parcial. Menos mgr é uma constante, e a derivada de cosseno de θ em relação a θ é menos seno de θ. Combinando esse conjunto de relações e a derivada que eu tenho para a força generalizada na minha equação de Euler-Lagrange, a gente vai ficar com momento de inércia da partícula vezes a sua aceleração angular, menos o del L del θ, que daria mgr seno de θ, por conta da combinação desses sinais negativos, mas tem um menos da equação de Euler-Lagrange. mgr seno de θ, menos lambda vezes a derivada da equação de vínculo em relação a θ, que é menos R. Isso aqui é igual a zero. Essa é a equação de movimento que eu poderia construir para a variável θ. Então, reparem o seguinte. Nós queremos encontrar qual é o ponto aonde a perda de contato vai acontecer. Qual é a altura aonde a perda de contato vai acontecer. Essa variável, ela seria expressa nessa minha equação de movimento através desse ângulo θ. Se você determinar o θ aonde o contato deixa de existir, você responde o seu problema. Só que para isso, eu tenho que fazer com que o vínculo desapareça do problema. Em outras palavras, eu tenho que anular a reação normal. A reação normal é a força de vínculo expressa pelo multiplicador de Lagrange lambda. Então, eu não sei ainda como encontrar o local aonde o θ vai provocar a perda de contato. E eu também não conheço o multiplicador de Lagrange lambda. Então, eu tenho uma primeira equação de movimento, mas nessa equação eu tenho duas incógnitas. Porque eu não sei o local aonde o contato deixa de existir, e eu também não sei qual é a expressão dessa força de contato. Quer dizer, então, que somente a equação de Euler-Lagrange para a coordenada angular não vai ser suficiente para resolver o problema. Porque ela envolve o desconhecimento do multiplicador de Lagrange e também de um parâmetro, né, ou de uma condição mais explícita para que eu faça com que o contato possa desaparecer. Certo? Então, só com essa equação nós estamos numa sinuca de bico. A gente vai ter que tomar uma outra equação no problema. É que, em princípio, nós vamos precisar mesmo de duas equações de Euler-Lagrange. O fato do R ser constante
não quer dizer que eu não tenha uma equação de Euler-Lagrange para a coordenada radial R. Porque veja o seguinte, o R é constante, o θ não é constante no final das contas. Eu acho que esse não foi um bom comentário que eu fiz, não. Mas no final das contas, o que eu estou querendo dizer é que, apesar do R ser constante, a gente vai ter que levar em conta a equação de Euler-Lagrange para a coordenada radial. É o único recurso que a gente tem, tá certo? Para que a gente possa montar mais uma equação para o problema. Então eu vou ter que apelar para a coordenada radial também. Então vamos lá, para a minha coordenada radial. Eu tenho a derivada em relação ao tempo da derivada da Lagrangiana em relação a R ponto, menos del L, del R, menos lambda vezes... Não, aqui não vou precisar disso. Deixa eu só pensar um instantinho. Instantinho só, Paulo, que eu fiz uma confusão aqui, gente. Só um minutinho. Não, tá certo. Menos lambda vezes a derivada de G em relação a R, isso aqui igual a zero. Então é uma equação de Euler-Lagrange com vínculo mesmo associada à coordenada R. Tá certo. Vamos pegar a nossa Lagrangiana. Minha Lagrangiana tem uma dependência em R ponto. Então eu tenho que tomar essa derivada do L em relação a R ponto. Isso aqui vai nos dar a derivada em relação ao tempo de meio de m R ponto ao quadrado. É o único termo dependente, aliás, minto, da derivada em relação à minha coordenada R ponto, de meio de m R ponto ao quadrado, menos derivada da Lagrangiana em relação a R. Em relação a R, eu tenho duas dependências na minha Lagrangiana. Eu tenho a dependência com R ao quadrado, θ ponto ao quadrado, e eu tenho a dependência com R cosseno de θ. Vamos colocar essas duas dependências lá. Então a gente vai ficar com meio de m R ao quadrado, θ ponto ao quadrado, e aí vem a parte de energia potencial, que é menos mgr cosseno de θ. Menos lambda vezes a derivada da equação de vínculo em relação a R. Mas essa derivada ela vai ser igual a 1. Por quê? Porque a equação de vínculo, G de R e θ, ela me diz que L menos... não é essa equação de vínculo, não. Oh, meu Deus do céu. Tá certo. Isso aqui que tá errado. O vínculo é outro no final das contas. Oh, meu Deus do céu.
Estou pensativo aqui porque eu queria evitar ter que apagar tudo de novo para começar metade do problema outra vez, mas eu acho que não vai ter necessidade, né? É que tem uma outra equação de vínculo no problema, que é a seguinte. A coordenada radial, ela é constante nesse problema. Eu teria uma coordenada radial Rzão menos. É que eu fui infeliz na escolha da porcaria do nome da coordenada radial. Ô, gente, foi mal. A coordenada radial, ela é constante nesse problema. Constante por conta do seguinte. A gente vai ter a coordenada radial igual ao raio do hemisfério enquanto o contato existir. Então, na verdade, são 2 os vínculos no problema e não apenas um. Tem um vínculo que está relacionado com o deslizamento por cima da superfície. Esse vínculo me diz que o arco de curva descrito em cima do hemisfério tem que ser igual ao raio vezes a posição angular θ. É o L menos R θ que eu escrevi. L igual a R θ que eu havia escrito antes. Só que isso não especifica que o R tem que ser constante. Essa é a questão. Porque, vejam bem, vamos imaginar que o movimento não fosse em cima de um hemisfério ou de um anel. Digamos que o movimento fosse em cima de um arco de parábola ou de um arco elíptico. Ora, mesmo que o objeto não seja perfeitamente circular, como é um anel, ou esférico, como é um hemisfério, o fato é o seguinte. O comprimento desse arco aqui, ele está relacionado com essa abertura angular e com esse raio R. A posição θ para essa posição aqui, que eu vou chamar de S, ela é igual ao valor desse R multiplicado por θ. De onde eu tiro que S menos R vezes θ é igual a 0. Mas há uma diferença significativa, que é a seguinte. Se o movimento acontece em cima de um arco de um arco parabólico ou de um arco elíptico, como esse que eu tentei representar aqui, esse R ele não é constante mais. Mas quando você está em cima de uma esfera ou de um anel circular, o raio é constante. Então você tem um outro vínculo, que é a exigência de que o raio seja constante. E aqui em cima você não tem esse vínculo. Por quê? Porque aqui em cima, num arco elíptico ou num arco parabólico, nós não estamos exigindo que o R seja constante. Em cima de uma esfera, sim. Em cima de um anel, sim. Mas em cima de uma outra superfície curva, o R não precisaria ser constante. Mas essa equação aqui continua sendo uma equação de vínculo. Mas colocando a restrição que o deslizamento acontece em cima de uma superfície esférica ou circular, surge-se uma nova restrição, que é a exigência de que a distância radial até a origem tenha que ser igual a uma constante. E a gente chama essa constante de raio da superfície. Então, daqui eu tiraria que R menos Rzão é igual a 0. Ou seja, é uma segunda equação de vínculo que depende da coordenada Rzinho e do raio da esfera. Então, a rigor,
A equação que tem que ser derivada em relação à coordenada radial não é a equação para G, é essa equação de vínculo aqui, que é uma equação para F, que é o segundo vínculo que eu tenho no problema. Tá certo? Então foi mal, gente. Acabou que eu vacilei nesse problema no final das contas. Tá certo? E aí, com isso, o que acontece é o seguinte: a partir do momento que você tem duas equações de vínculo, você tem dois multiplicadores de Lagrange. Porque é um multiplicador de Lagrange para cada equação de vínculo. Então, eu teria um multiplicador de Lagrange, que eu vou chamar de lambda R, para essa coordenada radial, e um multiplicador de Lagrange lambda θ para essa coordenada θ. Então, para cada equação de vínculo que você tem, você vai ter um multiplicador de Lagrange diferente. Tá certo? Então, havendo um vínculo para a direção radial, tem um multiplicador de Lagrange para essa coordenada radial. Havendo um vínculo para a posição angular, você tem que ter um multiplicador de Lagrange para essa posição angular também. Tá certo? Então, o que acontece? O que acontece agora é que, se a minha equação de vínculo para a coordenada radial é essa aqui, R menos Rzão igual a zero, ou Rzão ficou sendo a minha variável no final das contas, né? Rzinho igual a zero, a derivada de F em relação a Rzão, que é a variável que eu coloquei no problema, ela vale 1. Que é esse 1 que eu estou colocando aqui, associado ao multiplicador de Lagrange lambda R. Tá certo? Então aqui, ó, o Rzinho está sendo tratado como o raio da própria esfera, ou do anel. E o Rzão é que está sendo tratado como variável de fato. A derivada da equação de vínculo é feita em relação à variável. Ou seja, aquela quantidade que você está utilizando para poder marcar a posição do objeto. É o Rzão que eu estou utilizando. E o Rzinho eu estou chamando de raio da minha esfera. Sei que ficou bastante confuso, gente, mas em linhas gerais deu para entender? Deu, eu só tinha achado estranho que você tinha colocado aquele L menos Rθ e eu achei que eu não tinha entendido direito o problema. Porque não tinha restrição da normal nele, né? Como é que é? Não, deu para entender, só aquela restrição lá, a primeira, eu não tinha visto uma restrição na normal. Deixar ela, fazer ela sumir, né? Eu achei que eu tinha entendido errado o problema. Mas deu para entender. Tá. Kevin, Célio, Amanda, Thiago, apesar da confusão que eu fiz, deu para entender em linhas gerais? Eu fiquei com dúvida, professor. Depois eu vou rever sua aula novamente. Você quer fazer alguma pergunta? Tem algum ponto que você gostaria de esclarecer agora? Não, professor, eu fiquei com dúvida no finalzinho aí, quando você falou aí da coordenada, né, da constante, mas eu prefiro rever sua aula toda, pegar novamente, tá? Então tá. Os demais, podemos seguir? Ô Edson, Vou falar, eu Kevin. fiquei com uma dúvida quando você escreveu a função g e derivou ela em relação a θ. Tá. Você mesmo tinha dito na hora que o L, né, ele iria variar com θ, mas na hora que você derivou em relação a θ ali, você meio que desconsiderou o L. Aí eu não entendi como aquilo lá poderia dar zero, né? Porque eu imaginei que teria uma derivada parcial, não é regra da cadeia, alguma coisa desse tipo. Não, o Kevin, é porque ali, na verdade, você trata o conjunto de variáveis como variáveis independentes entre si, entendeu? Então, é claro que o L realmente depende de θ, mas você está fazendo a derivada de G em relação a θ.
Entendeu? Mas você vai tratar o G como sendo dependente do L e do θ de maneira independente. Por isso que a derivada deu só menos R, por isso que não apareceu um del L, del θ. É porque na hora que você escreveu, você tinha falado que G era função de R θ, não de L, né? Aí isso que me causou uma confusão. E na última aula, quando você falou sobre ter mais de uma equação de vínculo, você tinha dito, só que aí você não provou, né? Então não sei se você pode ter feito alguma confusão assim, mas você tinha dito que teria em cada equação um multiplicador de Lagrange vezes a derivada parcial da função g mais um outro vezes a derivada parcial em relação da função f. Tipo, as duas funções, dois multiplicadores na mesma equação. Foi o que você tinha escrito na última aula, né? Não, então o trem tá mais confuso, ficou mais confuso ainda, mas que bosta. É verdade. Para mim ficou um pouco mais claro esse último vínculo com a restrição aqui do raio. Agora a do θ lá eu achei meio estranho. Ficou mais parecido com o exemplo da esfera lá rolando plano inclinado. Esfera, um disco, alguma coisa circular descendo o plano. Que lá a restrição era do y menos o r θ lá, que era a quantidade de vezes lá que o círculo lá descendo, o disco ia percorrer durante a rampa, durante o período que ele desce a rampa. Eu também achei isso meio estranho que o Célio falou. Eu sou meio novo, eu sou novo com formalismo lagrangiano, né? Mas eu achei meio estranho se introduzir uma nova variável, digamos, que seria o L, né? Que a princípio, não sei se ela seria tão necessária assim. Na verdade, o Kevin, o que acontece é o seguinte: não é que é necessário. Talvez a notação ela tenha sido infeliz desde o começo. Mas, na verdade, o L, você pode introduzir essa coordenada L até mesmo por conta da introdução da maneira como você vai escrever a velocidade. Porque, pensa bem. Ô Edson, esse L que você introduziu no fim das contas é para você fazer um mapeamento do ângulo que o corpo vai soltar esse hemisfério, é isso? No final das contas é. Entendi. Mas é um vínculo também. Você também tem um Sim. vínculo associado a essa coordenada. Porque, olha só, está aqui a partícula colocada em cima da sua superfície. Ela vai descrever um comprimento L, que é uma função dessa distância radial R e desse ângulo θ. O L é igual a R vezes θ. Então, essa é a posição da partícula em cima da superfície do seu hemisfério, um comprimento de arco. Dá para calcular a velocidade ao longo dessa direção? Dá. Seria uma velocidade tangencial. Que seria a derivada de L em relação a t. Isso é uma velocidade que você vai ter aqui na direção tangencial. Que é a derivada em relação ao tempo de R vezes θ. Ora, essa velocidade, que eu vou chamar de L ponto, é igual a quê? Se por acaso o raio for variável, como é no caso de uma elipse, de uma parábola, você vai ter R ponto, que é a derivada da coordenada radial em relação ao tempo, vezes θ. Só que você pode supor o R fixo, né? E aí você tem uma velocidade θ ponto. Quer dizer,
são duas componentes no final das contas. Uma que leva em conta a possibilidade do raio ser variável enquanto a partícula se movimenta, né? E a outra parcela que leva em conta a variação angular do movimento da partícula. Mas, deixa eu ver. Ainda não estou satisfeito. Ainda não estou satisfeito com esse negócio. Ô Edson, Oi. essa equação de vínculo que você colocou do L igual a R θ, né? Ela já não implicaria, não seria equivalente à outra, porque ela já não implica que o raio é constante. Porque, por exemplo, numa elipse, L igual a R θ só vale numa circunferência, né? Não. Não é, não. Acho que não é, não, Kevin. Eu acho que eu estou confundindo então, porque pensando em diferencial, né? Escrever como se fosse um diferencial. Uma variação de comprimento L em coordenadas polares, né? Ele equivaleria a um dr na direção R chapéu, mais um R d θ na direção de φ chapéu. Né? Mas o Kevin, a questão mesmo, eu até concordo com você, você não está errado, não. Só que o que acontece é o seguinte, em termos infinitesimais, essa relação seria válida mesmo numa elipse. Porque numa elipse, numa parábola, o diabo que for, se você pensar numa abertura angular infinitesimal, o raio ele é essencialmente constante na passagem dessa posição para essa posição aqui. Então, esse comprimento de arco, que eu chamaria de dl, ele estaria associado com essa abertura angular θ em radianos e com o raio da curva R. Então, o dl ele seria igual a R vezes dθ. Então, em termos infinitesimais, ela é válida. Sim, mas aqui não seria infinitesimal, né? É isso que eu fiquei com uma dúvida. Porque se eu fosse integrar para obter uma relação que não fosse infinitesimal, você teria que integrar R em relação a dθ, né? Você teria que achar uma relação entre o R e o θ. A não ser que o R fosse constante, aí você chegaria nessa relação. Sim. Eu acho que eu fiz confusão, cara. Acho que a porra do vínculo não era esse mesmo, não. Era só o vínculo para o raio da radial mesmo. O demônio. Eu vou ter que começar o problema todo outra vez. No meio dos infernos. Foi mal, gente. Tá errado mesmo. Realmente está errado. Vamos lá. Podemos começar tudo outra vez. Meu cacete. Vocês têm razão. Apesar da relação é isso mesmo. É isso mesmo. A gente só tem um raio de vínculo nessa relação. Bosta. Você vai marcar a posição dessa partícula com uma coordenada x, que depende dessa distância r, e uma coordenada y, que depende dessa distância r também. Então, o x é igual a r seno de θ, e o y é igual a r cosseno de θ. Agora vai sair certinho. Quem é a sua energia cinética para poder escrever a lagrangiana?
Ela é meio da massa vezes o quadrado da velocidade. Isso dá meio da massa que multiplica x ponto ao quadrado, que é a derivada de x em relação ao tempo, mais y ponto elevado ao quadrado. Então vejam o seguinte. Eu acabei fazendo uma misturada de duas coisas. Não seria necessário eu usar o vínculo de imediato, como eu já estava colocando. Primeiro, eu tenho que localizar a partícula. A localização, ela depende da coordenada R. O fato do R ser constante, igual ao raio do hemisfério, do anel, isso vai aparecer só num segundo momento. Trocando em miúdos. Vamos montar a lagrangiana primeiro, sem se afobar. A verdade é essa. A minha energia potencial gravitacional, ela vale mgy. Essa altura y também depende da coordenada r. Então isso aqui vai valer mg vezes rzinho cosseno de θ. Quem vai ser o x ponto? X ponto vai ser r ponto seno de θ, que é a derivada de r em relação ao tempo, vezes seno de θ, mais r vezes cosseno de θ, θ ponto. Quem que é o y ponto? Mesma coisa. Derivo r em relação ao tempo, cosseno de θ, menos r vezes seno de θ, vezes θ ponto. Essa é a componente y da minha velocidade. Essa é a melhor maneira de proceder, gente. Eu que fiz uma cagada danada. É você escrever as coordenadas, escrever as velocidades, e aí, num segundo momento, é onde você vai impor o vínculo. Mas a primeira coisa é enxergar quem vai ser a lagrangiana. Aí, num segundo momento, é que eu vou utilizar a equação de vínculo. Então, vejam só o que a gente vai fazer. Primeiro, escrever na minha lagrangiana. Energia cinética menos a energia potencial. Aqui a gente vai ter o quê? Meio de m vezes. Se eu fizer a mesma operação que eu fiz antes para x ponto ao quadrado e y ponto ao quadrado, isso aqui vai me dar a velocidade r ponto elevado ao quadrado, mais a coordenada radial vezes a velocidade angular θ ponto elevado ao quadrado. Aliás, dá meio de m r2 θ ponto ao quadrado. Menos mg vezes r vezes cosseno de θ. Pronto. Essa é a minha lagrangiana. Agora eu vou pensar nos vínculos existentes para saber como é que eu vou escrever a equação de Euler-Lagrange. E o vínculo tem que ser pensado em cima de cada uma das suas coordenadas. O contato, para existir nesse problema, ele existe enquanto o objeto deslizar em cima de uma superfície aonde o R é constante e coincide com o raio do seu hemisfério. No momento em que a partícula perde o contato e sai pela tangente, quando ela estiver aqui, por exemplo, ela vai estar numa distância Rzinho ainda em relação à origem. Mas acontece que essa distância Rzinho não pode mais ser medida de maneira direta por meio do raio do seu hemisfério ou do seu anel. Então, nesse caso, o vínculo é muito mais simples do que o que eu tinha realmente pensado. A equação de vínculo que eu tenho é essa aqui. É uma imposição em cima da coordenada R. É fixar que o contato existe enquanto a coordenada radial for igual ao raio da sua esfera. Esse é o vínculo que você tem no problema. E é daqui que eu vou construir a função de vínculo. Rzinho menos Rzão igual a zero. Ou seja, eu tenho uma função f que depende de R exclusivamente, que é igual a Rzinho menos Rzão igual a zero. O vínculo não é dependente de θ. Na verdade, o vínculo ele está associado, na verdade,
Não é com θ, é com a coordenada radial. Você está impondo que o deslizamento em cima da superfície existe enquanto a coordenada radial estiver fixada no raio da sua esfera. Acabou o contato, essa relação aqui não vale mais. Essa é a equação de vínculo com que eu tenho que trabalhar. E aí a minha equação de Euler-Lagrange vai ser essa aqui. Derivada em relação ao tempo, da derivada da minha lagrangiana em relação a R ponto, menos a derivada da minha lagrangiana em relação a R, menos um multiplicador de Lagrange associado à coordenada R, vezes a derivada de F em relação a R, igual a zero. É assim que eu deveria trabalhar nesse problema. É muito mais simples, então, no final das contas. E aí, o que a gente tem? Quem vai ser a derivada de F em relação a R? Derivada de F parcial em relação à coordenada Rzinho é igual ao coeficiente de Rzinho na equação de vínculo. Isso aqui é igual a 1. Vocês vejam que, no final das contas, eu comi tanta bola na solução do problema que eu impus um vínculo relacionado com a coordenada θ. Mas vocês reparem que a força de vínculo, no final das contas, ela não depende de θ exatamente, porque ela não aponta na direção de θ. A força de vínculo, aquela força que é responsável por prender a partícula na esfera, ela aponta na direção radial, que é a minha reação normal. Ela será variável com θ mesmo, né? Mas ela é uma força associada à coordenada radial. Então, a minha equação de Euler-Lagrange tem que ser para radial. Se eu for construir uma equação de Euler-Lagrange para θ, eu vou tirar uma força ou um conjunto de forças ao longo da direção tangencial, não ao longo da direção radial. Então, o que eu estava fazendo antes estava completamente avacalhado mesmo, estava errado mesmo. Com esse recomeço, ficou um pouco mais claro? Sim. Sim, Kevin, sim. Célio, Amanda. Não sei se a Amanda está aí ainda. Ficou mais claro desse jeito. Estou aqui sim, professor. Deu para entender melhor agora? Sim, deu sim. Então agora, vamos tomar a derivada em relação ao tempo, da derivada de L em relação a R ponto. É derivada do termo meio de mr ponto ao quadrado. Vai dar meio de m 2r ponto. Menos del L del R. Del L del R vai atuar em cima de duas parcelas. Vai atuar na derivada de R2 θ ponto ao quadrado. Vai dar meio de m θ ponto ao quadrado vezes 2R, que é a derivada de R2. Menos derivada de mgr cosseno de θ em relação a R. Da mg, que é uma constante, cosseno de θ. Menos lambda vezes R igual a zero. Agora eu vou fazer mais uma derivada em relação ao tempo, onde eu vou ficar com meio de m vezes 2, derivada de R ponto em relação a t, é a aceleração da radial. É o R2 pontos. 2, racha fora com 2. E aí a gente vai ficar com o seguinte. R2 pontos menos mr θ ponto elevado ao quadrado. Esse 2 é simplificado com esse 2. Menos com menos vai dar mais mg cosseno de θ. Menos lambda vezes r. Isso aqui é igual a zero. Está faltando uma massinha m aqui, né? Só o 2 que é simplificado. Então, mr 2 pontos, menos mr θ ponto ao quadrado, mais mg cosseno de θ, menos lambda r igual a zero. Essa
é a equação de movimento que eu tenho. O que ela envolve? Ela envolve a força resultante na partícula, escrita em termos da força centrípeta, de uma componente da força peso na radial e de uma força de vínculo, λr, que na verdade é a reação normal da superfície. Mas chegou o momento do vínculo nos ajudar mais uma vez. Pelo seguinte, essa equação, ela ainda depende da coordenada radial. Ela depende do R e depende da aceleração na radial. Mas veja bem, até o momento em que o objeto vai perder o contato, o que a gente poderia dizer a respeito da aceleração da radial? Ela é nula? Oi? Nula. Ela é nula. Então, eu tenho que fazer o R dois pontos igual a zero. Por quê? Porque o R é uma constante, enquanto o vínculo existe. O R ponto, portanto, é zero. Não tem velocidade na radial. Logo, não vai ter aceleração resultante na radial também. Então, a derivada de R dois pontos em relação ao tempo é zero. A gente obtém, então, que a reação normal dá como resultado menos mr θ ponto ao quadrado, é um termo centrípeto, apontando para dentro da trajetória, por conta desse sinal negativo, e um termo que é uma componente da força-peso que está apontando radialmente para fora. Então, dá mr θ ponto ao quadrado mais mg cosseno de θ. Essa é a equação que eu tenho para a coordenada radial. Ela me deu a força de vínculo. Mas reparem o seguinte, ela ainda depende de θ ponto e depende de θ. Para anular a força de vínculo, eu até poderia fazer o λr igual a zero. Mas eu não conseguiria, com isso, encontrar uma relação que me dá a posição em que o contato deixa de existir. O máximo que eu vou conseguir é uma relação entre a velocidade angular no momento em que o contato desaparece e a posição em que o contato desaparece, ou seja, relação entre as variáveis aonde a reação normal vai se anular. Quer dizer, eu tenho nesse problema mais incógnitas do que eu poderia ter. Isso significa que eu ainda preciso montar uma segunda equação de Euler-Lagrange. É a equação de Euler-Lagrange para θ. Então, para θ, nós temos o seguinte. A derivada em relação ao tempo da derivada da minha lagrangiana em relação a θ ponto, menos a derivada da lagrangiana em relação a θ, é igual a zero. Por quê? Porque não há vínculo para o θ. O vínculo existe para a coordenada radial. Então, para a coordenada θ, eu vou construir a equação de Euler-Lagrange sem vínculo. E aí a gente vai fazer o seguinte. A minha lagrangiana, ela era meio de m, r ponto ao quadrado, mais r ao quadrado, θ ponto ao quadrado, menos mgr cosseno de θ. Então, eu vou ter que tomar a derivada em relação ao tempo, da derivada de L em relação a θ ponto, que vai incidir só nessa parcela aqui. As outras são independentes de θ ponto. Que nos dá meio de m, r ao quadrado, 2 θ ponto. Esse 2 é eliminado com esse 2. Menos derivada de L em relação a θ, que vai me dar menos mgr seno de θ
igual a zero. Derivando essa relação em relação ao tempo, e já utilizando a condição de vínculo que exige que o R seja uma constante, a gente vai ficar com mr ao quadrado, θ, 2 pontos, mais mgr, seno de θ, igual a zero. É uma nova equação de Euler-Lagrange, escrita em função da aceleração angular e da posição angular. Vocês reparem que essa equação não traz nenhuma informação que me ajude sobre onde o contato deixa de existir. Porque o contato não tem relação com a força tangencial, que é o que a equação de Euler-Lagrange para θ me daria. Ele tem a ver com uma força na radial, que é a reação normal à superfície. Ô, Edson, Oi. eu acho que esse sinal aí é menos, não? No Deixa eu segundo ver, termo. Kevin. Como é que é? Por causa da derivada do cosseno, que seria menos seno, né? Ué, eu não coloquei não, Kevin? É porque tem um menos da Lagrangiana dentro do parênteses. Ah, é verdade, é verdade. O termo de potencial é menos mgr cosseno θ, então daria menos, e a derivada dá menos seno. Então, menos com menos vai dar mais, com esse sinal negativo dá um sinal negativo. É verdade. Obrigado. R ao quadrado pode ser simplificado com R. A gente obtém que θ 2 pontos é igual a G sobre R vezes seno de θ. Que é uma relação entre a velocidade angular, entre a aceleração angular e a posição angular. Vamos guardar essa relação aqui. Vou chamar essa relação de 2 e eu vou buscar a minha relação 1 novamente. Minha relação 1 é a relação que eu tinha para o meu multiplicador de Lagrange, que é a minha reação normal. Menos mr θ ponto ao quadrado, mais mg cosseno de θ igual a meu multiplicador de Lagrange lambda R. Isso aqui é a relação que eu estou chamando de relação 1. Portanto, esse é o sistema de equações que eu tenho que resolver. Tem uma equação para a variável angular, onde não existe nenhum vínculo, então não tem força de vínculo associada com a coordenada θ, e tem uma equação para a coordenada radial, aonde ali sim existe um vínculo, então existe um multiplicador de Lagrange, que é o lambda R. A questão é como trabalhar com essas duas equações simultaneamente, porque uma delas depende da posição angular. Aliás, uma delas depende da aceleração angular. A outra depende da velocidade angular, elevada ao quadrado. Alguém teria alguma sugestão de como é que a gente poderia tratar essas equações? Vejam bem. Tudo se passa pela solução da equação 2. Só que você tem que tomar cuidado com a equação 2, porque ela é uma equação diferencial temporal. Você tem a derivada segunda da posição angular em relação ao tempo igual a GR
vezes seno de θ. Que poderia ser expressa não como uma equação diferencial de segunda ordem. Dá para escrever isso aqui como uma derivada em relação ao tempo da velocidade angular. Isso é que me dá a aceleração angular. Então, isso se torna a derivada em relação ao tempo de θ ponto igual a GR, ou melhor, G sobre R, vezes seno de θ. Se você conseguir integrar essa equação diferencial, você consegue encontrar uma expressão para θ ponto. E se você encontrar uma expressão para θ ponto, por sua vez, você consegue resolver a primeira equação diferencial. O problema é que é o seguinte: não tem jeito de você fazer uma integração direta nessa relação aqui. Por quê? Porque fazer a integração diretamente significaria fazer uma integração em relação ao tempo, que é para matar a derivada temporal. Mas aí você tem que fazer a integração à esquerda e à direita. E aí à direita você teria o seguinte: vamos imaginar que a gente tenta integrar essa relação em relação ao tempo. Eu vou ficar com uma integral da derivada em relação ao tempo de θ ponto integrada em relação ao tempo. Isso é igual a G, melhor, a integral de G sobre R seno de θ, integrado em relação ao tempo. Aí você olha, e se você não prestar atenção, você faz bobagem. Porque você olha para a função seno e fala, ó, mas a integral de seno é cosseno, então está morto o problema. Não está. Porque a integral de seno de θ dθ é que te leva em menos cosseno de θ. E aqui eu tenho a integral de seno de θ em relação ao tempo. E você não sabe como é que o θ se comporta enquanto função do tempo. Olha a variável em que a integração está sendo feita. É o tempo, não é θ. Então não dá para integrar essa relação diretamente. Mas ainda assim tem uma alternativa, que é a seguinte. Vamos tomar de novo essa equação diferencial para a velocidade angular. Derivada da velocidade angular em relação ao tempo, igual a G sobre a coordenada radial, vezes seno de θ. Pensem bem. O problema é fazer a integração em relação a θ, né? Eu não tinha, não estou fazendo a integral em relação a θ nessa minha primeira tentativa de integrar. Então vamos tentar fazer uma integração em relação ao próprio θ. Porque aí o lado direito eu sei como é que integra. Então vamos ficar com o seguinte. Vou multiplicar os dois lados dessa relação por dθ. Então vou ficar com a derivada de θ ponto em relação a t, multiplicado por dθ, igual a G sobre R, seno de θ, integrado em θ. E aí, se eu quiser integrar o lado direito agora, aí eu consigo me safar. Porque aí eu consigo integrar o lado direito, que vai ser integral de seno de θ dθ, que dá menos cosseno de θ, algo assim. Claro que eu não posso integrar só o lado direito. Eu tenho que integrar também meu lado esquerdo. Vamos tentar integrar. Vou ficar com uma integral de dθ ponto em relação a t, ou seja, derivada da velocidade angular em relação ao tempo, multiplicada por dθ. Isso é igual a G sobre R, que é uma constante, integral do seno de θ dθ. A integral à direita não é problemática mais.
ela vai dar menos g sobre r. Integral de seno de θ, ela dá menos o cosseno de θ. Avaliada entre θ igual a zero, que é quando a partícula está no topo do hemisfério, até um θ que é dependente do tempo, que é a posição angular da partícula. Isso aqui vai dar menos g sobre r, cosseno de θ menos uma unidade. E o cosseno de zero dá 1 no limite inferior, né? A questão é o lado esquerdo. Eu continuo sem saber como resolver o lado esquerdo. Mas dá para escapar desse negócio agora. Por conta do seguinte. Apesar de não saber integrar a derivada de θ, ponto, em relação ao tempo, em relação ao próprio θ, eu não conheço nem θ ponto, quanto mais a sua derivada. Como que eu vou conseguir fazer a integral? O fato é o seguinte, o fato é que se o θ é uma função do tempo, e ele é, né? A posição angular é uma função do tempo, eu poderia escrever o seu diferencial de uma maneira adequada. O diferencial angular de θ seria a derivada do próprio θ em relação ao tempo multiplicado pela variação temporal dt. Ou seja, o dθ é quem? Derivada de θ em relação ao tempo é a velocidade angular. É θ ponto. Integrado, multiplicado por dt. O que faz sentido? Faz sentido, né? Uma abertura angular dθ é a velocidade angular vezes o intervalo de tempo gasto para poder cumprir essa velocidade angular. Então, com isso, eu fico com a seguinte relação. Eu fico com a integral de θ ponto, e aí vem a derivada de θ ponto em relação ao tempo, integrado em relação ao tempo. Igual a menos g, aliás, vou até combinar esses sinais aqui de novo, igual a g sobre r, 1 menos o cosseno de θ. Quanto dá agora a integral do lado esquerdo? Θ ponto ao quadrado sobre 2. Exato. Porque a derivada de θ ponto em relação ao tempo, multiplicado pelo próprio intervalo de tempo, é o diferencial da variável θ ponto. E aí eu passaria a ter a integral de θ ponto de θ ponto, que dá, como o Thomas falou, θ ponto ao quadrado dividido por 2. Isso é igual a g sobre r que multiplica 1 menos o cosseno de θ. Encontrei, então, agora uma expressão para θ ponto ao quadrado. Θ ponto ao quadrado é 2 vezes g dividido pelo raio da esfera, que é r, que multiplica
Só retomando aqui, gente. A tela está compartilhada? Sim. Sim. Então, retomando. Equação 1 é a equação para a coordenada radial. Menos mr θ ponto ao quadrado mais mg cosseno de θ. Menos r, θ ponto ao quadrado, mais mg cosseno de θ, igual ao multiplicador de Lagrange, lambda r. E agora, após a integração da equação diferencial para θ, eu obtive θ ponto ao quadrado igual a 2g dividido por r, que multiplica 1 menos o cosseno de θ. O que nós precisávamos? Uma expressão para velocidade angular. Ficou tão bom que ela saiu, inclusive, já elevada ao quadrado. Então, agora basta eu pegar menos mr e multiplicar pela expressão de θ ponto ao quadrado. 2g r, 1 menos o cosseno de θ, mais mg cosseno de θ, igual a lambda vezes r. A dependência com a coordenada radial é eliminada. E aí a gente fica com o seguinte: menos 2mg, que multiplica 1, menos com menos dá mais, 2mg cosseno de θ, mais mg cosseno de θ, igual ao multiplicador de Lagrange lambda r. E aí agora, na filosofia desse problema, agora sim chegou o momento de nós nos livrarmos do multiplicador de Lagrange. Se esse multiplicador está associado com uma força na direção normal, acabar com o contato significa anular a normal. Então, agora eu vou fazer o lambda r igual a zero. Isso aqui corresponde ao anulamento da reação normal. Certo? E aí, então, eu faço lambda r igual a zero, e aí eu posso dividir todos os termos pela massa. Espera aí que tem uma pessoa pedindo para entrar na sala, só um minutinho. Com isso, a gente vai ficar com o seguinte: 3mg cosseno de θ, aliás, o m já foi eliminado, né? 3g cosseno de θ igual a 2g. O g também poderia ter sido eliminado. Com isso, eu vou encontrar o quê? Qual é o ângulo no qual o seu multiplicador de Lagrange é feito igual a zero? Ou seja, qual é o ângulo no qual vai ocorrer o contato entre as duas superfícies? A gente vai perceber, então, que o cosseno de θ é igual a 2/3. Θ é o arco cujo cosseno é 2/3. Para encontrar a altura H, aí agora é mamão com açúcar, né? Você volta no problema. Coloca o ângulo θ e supõe um local onde a sua reação normal vai ser igual a zero. Esse é o local em que a perda de contato deixa de existir. Você tem, então, a altura relacionada com o local da perda de contato e a distância radial da partícula até a origem. Porque no momento em que a normal está se anulando, o corpo está praticamente em contato com a superfície ainda. Então, na radial, a distância é praticamente a mesma. Se ela variou muito pouco. E aí, então, a gente vai calcular o H através do cosseno desse ângulo θ. Cosseno de θ é igual a 2/3, que por sua vez é igual a quanto? A altura H, que é o cateto adjacente a θ, dividido pela hipotenusa.
Então, a altura em que o contato desaparece vale 2/3 do raio do hemisfério. Esse é o resultado que a gente queria encontrar. Tá certo? Essa é a altura que a gente desejava determinar. Isso em relação à base. Se você colocar o referencial no topo do hemisfério, na parte de cima, provavelmente você vai encontrar os 2/3 de R, mas aí você vai ter que subtrair o próprio R para encontrar a altura medida em relação a esse ponto. Aí vai dar 1/3 de R. Então depende da maneira como o problema está apresentando a resposta. Pode dar 1/3 de R ou 2/3 de R, mas depende qual é o ponto em relação ao qual você vai fazer a medida. Se é em relação à base do hemisfério, dá 2/3 de R. Se é em relação ao topo do hemisfério, dá 1/3 de R. Tá certo? Basicamente é isso no final das contas. Ok? Com relação a essa transformação de variáveis que eu fiz para essa equação diferencial, deu para entender em linhas gerais o que eu fiz? Em especial o problema que nós tínhamos, que impedia que a equação fosse integrada diretamente, daí a necessidade de se fazer essa mudança de variáveis? Isso ficou claro? Sim. Sim? Ficou. Ficou? Ô, gente, por conta do horário, eu já vou encerrar por aqui, tá certo? Eu vou começar daqui a pouquinho meu horário de fundamentos de mecânica, tá certo? Eu vou encerrar a gravação nesse instante, tá joia? Quarta-feira, então, a gente continua com a nossa matéria, normalmente. Peço desculpas pelo